Você não está vendo isso por acaso. Há um motivo para essas palavras cruzarem o seu caminho agora, porque algo dentro de você já pediu por uma resposta, e a resposta está aqui. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. E quanto mais corre atrás do dinheiro, mais ele parece escapar pelas frestas invisíveis da sua vida. Você acredita que é falta de esforço, acredita que é azar, acredita que precisa de mais técnicas, mas no fundo é apenas um loop, um campo de desejo que vibra a carência. A física quântica chama de decoerência. Quando o sinal que você emite está impregnado de tensão, o campo não consegue colapsar em harmonia. Ellen Watts diria que a vida é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escorre. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. Essa repetição é um aprisionamento vibracional. E você sabe disso porque sente o peso no corpo, sente o nó na mente, sente a ansiedade no coração. O dinheiro não é inimigo, não é vilão. Mas quando você o coloca no pedestal da sobrevivência, ele se torna um imã invertido. Quanto mais você precisa, mais ele foge. Quanto mais você declara desespero, mais o universo ecoa esse desespero em circunstâncias de falta. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. Mas essa corrida é uma prisão mental. É um ciclo que mantém você cego ao óbvio. Não é que o dinheiro está distante, é você quem vibra a distância. Não é que o dinheiro não queira vir, é você quem repele sem perceber. E não se trata de culpa, se trata de consciência. O chamado aqui é direto. Você não tem um problema financeiro, você tem um problema vibracional. O campo não responde ao que você quer, responde ao que você é quando pede. E se você pede em desespero, o campo reconhece o desespero, não o pedido. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. E nesse movimento, a sua mente se convence de que é vítima, mas na verdade você é criador. A neurociência mostra que o cérebro em estado de sobrevivência repete padrões de ameaça. O sistema límbico não distingue a escassez real da escassez imaginada. E cada vez que você reforça a ideia de que falta, ele envia sinais ao corpo para permanecer em alerta. Esse alerta se transforma em vibração, e essa vibração se transforma em realidade. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. Mas algo em você já sabe que essa não é a única maneira. Porque dentro do desespero sempre existe um ponto de silêncio. E esse silêncio é a brecha pela qual o fluxo entra. Ellen Watts dizia que a vida não é uma perseguição, é um fluxo que se revela quando você para de resistir. O dinheiro não é diferente. Ele não vem quando você corre atrás dele como quem foge da fome. Ele vem quando você se ancora na consciência de que já é fonte. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. Mas agora, pode parar agora. Pode respirar. Pode reconhecer que essa corrida nunca te levou aonde você queria. Porque o que você queria não era o dinheiro. Era a paz que você acreditava que o dinheiro traria. E essa paz só chega quando você para de lutar. Você não está separado da abundância, você apenas esqueceu disso. E agora é hora de lembrar. Você não precisa acreditar em promessas vazias. Basta sentir no corpo que essa mensagem é para você. Porque se chegou até aqui, é porque o campo já te escolheu para despertar desse loop. E quando você desperta, a corrida perde sentido. Você corre, espera, se frustra, corre de novo. Mas agora algo começa a se quebrar dentro de você. A urgência não é mais de conquistar, é de soltar. A promessa não é mais de luta, é de transformação. O oráculo está falando com você agora. Algo está
prestes a mudar. Hoje eu falo com a parte de você que está cansada de tentar e cansada de esperar, porque é aqui que a explicação profunda se transforma em liberação. O que você observa ganha densidade. O que você vigia com ansiedade se torna mais rígido do que precisa ser. No coração da física quântica, tudo permanece em superposição. Potenciais coexistindo em leveza até que a sua atenção, como um feixe, seleciona o desfecho. O efeito observador não é metáfora distante. É a lente que explica por que seu dinheiro parece travar quando sua mente o persegue. Quando a atenção é impregnada de pressa e carência, o campo lê a pressa e a carência, e colapsa um cenário coerente com elas. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Repita lentamente e sinta as palavras tocando o corpo, porque o corpo é o chão onde a vibração assina o pedido. Se o corpo vibra espera, a realidade devolve espera. Se o corpo vibra presença, a realidade devolve presença. O que você chama de desejo excessivo é, na química do cérebro, um ciclo dopaminérgico preso na antecipação do prêmio, incapaz de descansar no já é. A dopamina sobe nas promessas, desaba no vazio, e a mente pede outra promessa, outro vídeo, outra técnica, e assim você treina o sistema para desejar sem receber. Esse circuito é um laço oculto que reforça o estado de espera eterna, porque tudo em você aprende a existir no quase. Você observa o saldo, observa a conta, observa a falta, e ao observar com medo, decoere sua própria possibilidade, dispersando a coerência que permitiria o colapso harmônico. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Imagine portas quânticas diante de você, finas como véus, prontas para se abrir com sua respiração. Olhos ansiosos batem a porta antes de tocá-la, e ela se fecha, sem ruído. Olhos tranquilos se aproximam, e a passagem cede porque reconhece a assinatura vibracional do já sou. Alamotz apontaria para a lua e diria para não confundir o dedo com a visão. O desejo é um dedo apontando. O estado de já ser é a lua inteira refletida no lago calmo da sua consciência. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. A neurociência explica por que isso parece tão difícil quando você está em sobrevivência. O sistema límbico, guardião das emoções, ativa a amígdala e sinaliza ameaça no novo. O córtex pré-frontal perde clareza. Os circuitos antigos assumem o volante. O corpo em alarme não confia. E sem confiança, não há coerência. Sem coerência, não há colapso a seu favor. É por isso que quanto mais você vigia o dinheiro, mais ele se torna objeto de ameaça. Você não está sendo punido. Você só está colapsando a mesma possibilidade de novo, porque a atenção continua jurando que falta. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Observe como essa frase altera a respiração. Quando você a pronuncia sentindo, sua caixa torácica se abre alguns milímetros. O ombro desce, a mandíbula se solta. São marcadores de segurança. E segurança é a senha que o campo lê como permissão. Quando você entra em segurança sentida, a mente para de arrancar o broto da terra para ver se ele cresceu. Você rega, confia, deixa a semente no escuro criativo, sabendo que o invisível é trabalho vivo. Render-se no auge da manifestação é contraintuitivo, mas verdadeiro, porque rendição aqui não é desistência, é coerência com o já é. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Veja como os portais simbólicos reagem ao seu olhar. Olhar contraído, fecha. Olhar coerente, abre. Quando você decide viver hoje como quem já está em fluxo, pequenas coincidências reorganizam amanhã. Uma mensagem esquecida, um contato que retorna, uma ideia que acende, um sim que você teria ignorado.
Isso não é fantasia. É sinal de que o seu campo saiu da superexigência e entrou na superposição útil, aberta, disponível. Você desenha a ponte com a atenção e atravessa com a identidade. Se a atenção diz quero, mas a identidade vibra ainda não sou, o campo obedece à identidade dominante. Por isso a espera se eterniza quando o desejo é maior que a incorporação. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Agora, traga o foco para a pele. Sinta as mãos. Nomeie 3 detalhes que você não tinha notado hoje. Isso traz o seu sistema para o presente, diminui o ruído do circuito da falta e devolve ao corpo a autoridade de sinalizar segurança. Segurança gera coerência. Coerência gera colapso. É nesse estado que a atenção se torna bênção e não cobrança. Quando você abençoa, o campo coopera. Quando você cobra, o campo enrijece. Você não está sendo punido pelo universo. Você está recebendo o reflexo exato do espelho que a sua atenção apresenta. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Talvez você tenha sido treinado a acreditar que vigilância constante é maturidade. Mas maturidade vibracional é outra coisa. É a capacidade de sustentar o já sou sem teatro, sem prova, sem urgência. É saber que o invisível gestaciona como uma semente no escuro e que cavar o solo todo dia é um tipo de desconfiança que mata a raiz. Respire como quem confia. Caminhe como quem já é. Pague o que precisa pagar como quem honra a circulação. Receba o que chega como quem honra o fluxo. Ao fazer isso, você educa seus circuitos dopaminérgicos a celebrar a realidade presente, em vez de perseguir promessas que se afastam. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Repare no movimento cíclico que te aprisionava. Observar falta, sentir ameaça, aumentar vigilância, perder coerência, colapsar falta de novo. Agora inverta com suavidade. Observar presença, sentir segurança, diminuir vigilância, ganhar coerência, colapsar abundância. Isso é treino. É neuroplasticidade a serviço da alma. Não existe magia sem prática. Existe prática que, repetida com coração, parece mágica. Você não precisa acreditar em tudo agora. Precisa apenas experimentar o estado de já ser por instantes crescentes, várias vezes ao dia. 30 segundos de coerência reais valem mais do que horas de desejo ansioso. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Talvez uma parte de você diga que viver como quem já é fingimento. Não é. Fingimento é mascarar medo. Já ser é escolher a postura interna que dá permissão ao colapso. É identidade vibracional, não teatro mental. O campo é exato demais para cair em palavras. Ele lê sinais. Seu pulso é um sinal. Sua respiração é um sinal. Seu relaxamento ao tomar decisões é um sinal. Quando esses sinais concordam, eles formam coerência. E coerência é a música que abre portais. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Deixe que a compreensão desça dos conceitos para o sangue. Sinta a onda de calma que chega quando você para de exigir e começa a permitir. Permitir não é passividade. É retirada do ruído que atrapalhava o colapso. Você abre espaço e o campo ocupa. Você suaviza e o caminho aparece. Você confia e a vida confirma. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Se hoje você precisa de um gesto, que seja este. Escolha uma ação mínima que valide a identidade de quem já é. Escreva a mensagem que adia. Finalize o que começou. Organize o que evita. Abençoe o que paga. Faça com presença e gratidão. A ação mínima é um farol para o campo. Um marcador que informa: estou aqui, íntegro, disponível. E o campo reage a faróis com precisão.
Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Talvez você sinta a mente pedindo prova antes do sim. Lembre que prova é efeito, não causa. Quem dá o primeiro sim é você. O universo não está do outro lado de uma cerca. Ele é a cerca que some quando você muda de frequência. Portas não se abrem por grito, se abrem por assinatura. Assine com a vibração de quem já chegou e observe o cenário se reorganizar. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Esta é a virada de compreensão que encerra o ciclo da espera eterna. E quando você atravessa, não há como desver. A partir daqui, cada olhar seu se torna ato criador. Escolha olhar como quem abençoa e não como quem vigia. Escolha viver como quem é e não como quem suplica. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. E enquanto essa frase ecoa, sinta o próximo portal se formando com precisão diante de você, pronto para ceder ao seu passo calmo. No próximo encontro, você vai entender como sustentar esse estado de forma estável, para que o colapso não seja um lampejo, mas um novo piso sob seus pés. Você não precisa correr para alcançar o que já está à sua volta como campo de possibilidades. Permita que a mente desacelere até ouvir o som de fundo da vida que te guia. Quando você suaviza o olhar, o invisível revela caminho. Quando você respira mais profundo, o corpo envia nova mensagem ao campo e a mensagem é simples: estou seguro para receber. Segurança vira coerência. Coerência vira colapso favorável. Colapso favorável vira circunstância com cheiro de milagre cotidiano. Você não recebe quando quer. Você recebe quando vive como se já tivesse. Afirme em silêncio, como quem sela um pacto íntimo. Eu autorizo a realidade a refletir o meu já sou. Perceba como a tensão nos dedos se desfaz, como os olhos descansam por dentro, como a mente cede espaço ao saber do peito. Esse saber não precisa de prova, ele é a própria prova. Você já esteve em estados assim, em momentos breves, quando tudo parecia fluir sem ruído. Agora, a prática é torná-los frequentes. De manhã, antes de tocar o telefone, traga a lembrança do já é. À tarde, quando o velho impulso de vigiar o saldo aparecer, devolva-se ao corpo com 3 respirações lentas e um sorriso pequeno que diz: eu confio. A frequência do já não é uma ideia bonita para se pensar, é um estado vivo que altera a forma como o campo responde ao seu sinal. Quando você repousa no já sou, não como teoria, mas como presença sentida, algo se reorganiza ao redor. Você sente, você já é, você colapsa a nova linha do tempo agora. O corpo precisa ser convencido pelo gesto, não pela lógica. A neuroplasticidade mostra que redes neurais se reforçam com repetição impregnada de emoção, não com explicações frias. Quando você agradece antes, quando você respira como quem já tem, quando você age com o cuidado de quem honra o fluxo, você dá ao cérebro novas trilhas para chamar de casa. E o cérebro, domesticado pelo hábito de escassez, começa a se render ao hábito da abundância. Você sente, você já é, você colapsa a nova linha do tempo agora. Imagine sementes repousando no solo. Elas não correm, elas não mendigam o sol, elas apenas existem em estado de já são. E o mundo responde com água, calor e broto. Quando sua mente se aquieta no já sou, você se torna essa semente plantada em solo fértil. E o campo não tem escolha senão responder com crescimento. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora. Cada vez que você agradece pelo que tem, mesmo que pequeno, você envia ao universo a assinatura de quem já está em posse. A gratidão ativa é o código secreto que diz, já recebi. E quando o campo lê esse código, ele multiplica a entrega. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora.
Veja como o corpo responde. Ao agradecer de verdade, o coração suaviza o ritmo, a respiração se aprofunda, o olhar relaxa. Esses marcadores fisiológicos são leitura vibracional. O campo não lê palavras, lê coerência entre corpo e mente. Se a mente pede, mas o corpo contrai, a mensagem é não sou. Se a mente agradece e o corpo abre, a mensagem é já sou. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora. A riqueza interior é o código que desbloqueia a riqueza exterior. Porque ninguém sustenta por fora o que não se tornou por dentro. Quando você se vê merecedor, suficiente, digno de abundância, a vida reorganiza circunstâncias para confirmar essa visão. O contrário também é verdade. Quem se vê pequeno, colapsa pequenos cenários. Quem se vê sempre à espera, colapsa eternas esperas. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora. Repare como pequenos gestos diários validam ou anulam essa frequência. Se você paga uma conta com irritação, reafirma falta. Se paga com gratidão, reafirma circulação. Se abre a geladeira e reclama, reafirma escassez. Se abre e agradece o que está lá, reafirma abundância. Cada gesto é um voto vibracional. Cada voto é contado pelo campo. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora. Não há truque, há treino. Treino de presença, treino de gratidão, treino de já sou. E cada treino é um tijolo no edifício da sua nova linha do tempo. Você não precisa construir tudo hoje. Precisa apenas colocar o próximo tijolo com presença. E amanhã, mais um. Até que um dia você acorde dentro de uma casa vibracional completamente diferente. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora. Se essa transmissão ativou algo em você, se alguma parte da sua alma reconheceu a verdade desse código, inscreva-se agora. Não como um clique qualquer, mas como um pacto com a sua nova frequência. Esse gesto simples é o seu sim vibracional, o seu ritual silencioso de dizer ao campo: eu já sou, eu já escolhi, eu já vibro abundância. E o campo responde sempre, porque o campo é espelho. Você sente, você já é. Você colapsa a nova linha do tempo agora. O desapego quântico é a arte de soltar a corda invisível que você mesmo amarrou em torno do seu desejo e sufocou sua realização. Você persegue o dinheiro como quem persegue vento, mas só quando abre a mão percebe que o vento sempre esteve passando por você. O campo não responde ao grito da carência, responde ao suspiro de quem já sabe que é suficiente. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. Você relaxa e a realidade se curva. É assim que o código final se revela. Soltar é a senha secreta que só os corações maduros conseguem digitar. Quando você insiste, o universo entende que você não confia. Quando você solta, o universo entende que você já sabe. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. Você desapega e a abundância se manifesta. O desejo pesado é prisão. O desejo leve é fé. O apego sufoca. O desapego floresce. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. A vibração da segurança é irresistível. O dinheiro é energia obediente que circula onde há confiança. Ele não permanece em mãos que tremem, mas repousa naturalmente em mãos que seguram com leveza. O apego mostra ao campo que você acredita na ausência. O desapego mostra ao campo que você acredita na plenitude. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. O inconsciente coletivo sussurra essa verdade em mitos e parábolas desde o início dos tempos. A história do herói que encontra tesouro apenas quando deixa de buscá-lo.
A jornada da alma, que descobre que tudo o que desejava já estava dentro dela. O campo vibra com essas narrativas porque são códigos universais gravados em cada consciência. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. O despertar espiritual começa quando você abandona a corrida e entra no fluxo. Você percebe que o peso que carregava era só a insistência em controlar. Você larga e a vida começa a fluir. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. O desapego não é indiferença, é confiança. Não é desistência, é entrega. Não é negar o desejo, é deixá-lo amadurecer até virar certeza silenciosa. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. O paradoxo é que quanto mais leve sua vibração, mais rápido o colapso acontece. A física quântica mostra que sistemas coerentes colapsam estados com mais precisão. A mente em desespero cria ruído, a mente em paz cria foco. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. É nesse estado que a abundância se aproxima como amiga de longa data. Não há esforço, há dança. Não há corrida, há dança. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. E quanto mais você pratica esse desapego, mais o corpo aprende a confiar. A respiração se aprofunda, os músculos relaxam, o coração marca um compasso de fé. Essa fisiologia da entrega é lida pelo campo como sinal inequívoco de merecimento. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. O ápice desse paradoxo é perceber que soltar não atrasa, acelera. O que parecia distante se aproxima no instante em que você desiste de perseguir. O que parecia impossível se revela no instante em que você aceita a sua própria suficiência. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. E cada vez que você solta, o campo abre mais uma porta. Cada vez que você desapega, o universo mostra um atalho. Cada vez que você entrega, a vida entrega de volta. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. Este é o código final, a senha escondida que não estava nas estratégias, nos cálculos ou nas técnicas, mas na vibração da rendição. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. E enquanto você ouve estas palavras, algo dentro de você já está soltando. Um peso que você carregava já se afrouxou. Uma crença que você repetia já se dissolveu. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. E sinta este instante como um rito coletivo, como se milhares de corações estivessem soltando ao mesmo tempo, criando uma onda de desapego que varre o inconsciente humano. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. E quanto mais você pratica esse desapego, mais o novo mundo financeiro se abre diante de nós. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. Prepare-se, porque este é o momento que antecede o clímax, o silêncio antes da revelação, o espaço vazio onde o milagre floresce. Você solta e tudo começa a vir. Você libera e o campo responde. E no próximo vídeo, você vai sentir o chamado do portal final, onde o colapso se torna inevitável e a sua linha do tempo mais elevada se apresenta diante de você como destino já escolhido. O silêncio que atrai não é vazio, é plenitude. É a linguagem secreta que o campo entende como confiança absoluta. Quando você para de correr, o universo começa a caminhar em sua direção. Quando você para de gritar, a vida escuta o sussurro da sua frequência mais íntima. Quando você silencia a mente,
O campo inteiro desperta para te responder. O silêncio não é ausência, é sinal. O silêncio não é fraqueza, é comando. A sua ausência de medo é o comando mais alto que o campo escuta. Você descobre que não precisa provar nada, não precisa implorar por nada, não precisa lutar por nada. Você apenas é. Você apenas vibra. Você apenas ocupa o lugar de quem já possui. O silêncio interior é a prova de que você já confia. É nesse estado que o dinheiro, a abundância, os recursos começam a se aproximar como reflexo inevitável. Não porque você pediu em desespero, mas porque você já se tornou a vibração. O campo não distingue desejo de identidade. Ele apenas responde ao que vibra mais forte em você. Se o que vibra é silêncio, paz, certeza, então é isso que o universo espelha. Você não precisa fazer barulho para ser ouvido pelo cosmos, porque a sintonia é telepática, vibracional, instantânea. Quanto mais quieto você fica por dentro, mais rápido o mundo responde por fora. O silêncio vira sinal, a paz vira comando, a calma vira imã. Você começa a perceber que sempre que solta o controle, algo mágico acontece. Uma mensagem inesperada, uma oportunidade súbita, uma quantia que aparece sem esforço. O silêncio é o campo abrindo portas, porque finalmente você parou de batê-las com desespero. Você senta, respira, confia. E no ritmo desse silêncio, o dinheiro começa a circular de volta para você. Você começa a sentir que não existe mais separação entre você e a abundância. Você começa a perceber que não é sobre esperar, mas sim sobre já viver. Já viver como quem já tem. Já se mover como quem já é. O silêncio revela a verdade. Tudo sempre esteve disponível, mas o ruído da mente não deixava você ouvir. Agora você escuta o campo, porque finalmente calou o medo. Agora você sente a abundância, porque finalmente silenciou a dúvida. Agora você recebe, porque finalmente aprendeu a estar. E esse estar é a chave. Esse estar é a frequência. Esse estar é o código secreto. Quando você mergulha nesse silêncio, você percebe que não há nada a buscar, porque tudo já está presente. Você entende que o dinheiro nunca foi inimigo, nunca foi ausência, nunca foi vilão. Ele sempre foi reflexo da sua paz interior. Quando você encontra paz, você encontra prosperidade. Quando você descobre silêncio, você descobre riqueza. O silêncio é o cântico invisível que o universo reconhece como ordem. E quanto mais você se alinha a ele, mais natural se torna receber. E no próximo vídeo, você vai entender por que o dinheiro nunca foi o objetivo, mas o reflexo da sua identidade vibracional mais elevada.